Pá, sem querer generalizar os brasileiros, mas são as coisas que eu cresci a ver. Funk, novelas brasileiras, então, calçõezinhos curtos, falar palavrão, tá? Falar palavrão, isso é brasileiro que nos ensinou. Brasileiro e português. Vocês é que nos ensinaram essa parada aí. Falar palavrão. É legal, entendeu? É legal, porque você consegue exprimir melhor uma raiva ou uma alegria, entendeu? Pensei que os africanos seriam meu porto seguro nos Estados da América. Me enganei. Bem que pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso bom Dalino, para quem não me conhece. A sugestão desse vídeo aqui surge no âmbito daquele outro vídeo que eu postei lá no canal 41, onde na qual um angolano tentou praticamente enganar um outro africano, sabe? Um guinense. Cara, isso é maluquice, entendeu? Então, paira no ar, né, essa dúvida sobre a comunidade africana no exterior. Será que são mesmo unidos, sim ou não? Então vamos ver aqui o diário de uma imigrante lá nos Estados da América, Andrea Marcelo é o nome do canal dela. Todos os créditos aqui na descrição. Cara, vamos ver o que vamos encontrar nesse vídeo aí. Talvez vá servir de gancho pra gente voltar a comentar sobre esse assunto lá no canal 41. Já inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Bora, pessoal! Essa era bem de manhã, meu. Tô com um café bem preto antes de sair. Quarto ano da faculdade, quando eu mudei para aqui para os Estados Unidos, africanos foram um dos meus maiores pesadelos. Ela tem um sotaque moçambicano, né? Antes de começar a aquecer bem o vídeo e falar acerca do tópico principal que viemos conversar aqui hoje, eu quero deixar muito claro que eu não estou a contar essa história para parecer vítima. No vídeo de hoje eu vou falar acerca de um tema muito interessante, que é o fato de quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu sempre tinha na cabeça de que os africanos, principalmente de pessoas que vieram do meu país, mas também do continente africano em geral, seriam o meu porto seguro. Eu vim para aqui a pensar que eu haveria de fazer amizade facilmente com africanos, os africanos haveriam de ser as pessoas com quem eu haveria de conversar acerca dos meus problemas, das minhas dificuldades, mas aconteceu algo completamente diferente. No meu primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto anos da faculdade, quando eu mudei para aqui para os Estados Unidos, africanos foram um dos meus maiores pesadelos. Cara, depois de tanto relato sobre africanos... Olá pessoal, qual a cena? Meu nome é André Marcelo, bem-vindos ao meu canal. Não esqueçam que todo domingão tem um vidão. Para quem não foi aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou uma moçambicana a residir nos Estados Unidos desde 2018. Acertei, moçambicana. E neste canal eu conto um pouquinho das minhas 2000 o quê? histórias, das coisas que eu já passei a residir nos Estados Unidos desde 2018. E neste canal eu conto um bocadinho das minhas histórias, das coisas que eu já passei, das coisas que eu prometo passar. Hoje vou falar um bocadinho acerca da minha experiência como estudante africana numa faculdade americana. Antes de me mudar para os Estados Unidos, eu vivi na África do Sul por 2 anos. Nessa escola, vocês, uma coisa particular da aula... Então já. Pessoal, vamos ter o vídeo que eu falei sobre a África do Sul. Vamos lá ver também. Cara... Eu acho que nós temos tantos problemas que se os países africanos fossem os mais poderosos do mundo, nós seríamos opressores. Pronto, falei. que eu super recomendo que as pessoas vão estudar lá. Muito bom, calma. Muito bom. Para ter uma base de argumentação sobre isso. O fato de que a escola era totalmente feita de alunos africanos de países diferentes. Essa parte da história é muito importante, porque vocês vão perceber o motivo pelo qual eu saí do meu continente e fui para os Estados Unidos a pensar que os africanos seriam sim o porto seguro. Eu conheci pessoas de países diferentes da África. Eu convivia com sul-africanos, com nigerianos, com zimbabuianos, com malauínos. Pessoas de países diferentes. Imagina todos os países que existem no continente africano, existia pelo menos um aluno naquela escola. A minha experiência na aula foi muito boa, porque me fez conhecer pessoas de culturas diferentes, me fez conhecer o quão bom é ser africano, me fez valorizar muito o meu continente, as pessoas que vivem no continente, mas também me deixou um bocadinho mal habituada, porque eu saí da aula a pensar que nós, africanos de qualquer ponto do mundo, principalmente estamos num continente diferente, havíamos de nos reunir e unir forças, porque o mundo em geral não está sempre preparado para tratar bem os africanos, então nós tínhamos que ter uns aos outros para que as nossas vidas fossem boas. Depois de terminar os estudos... E por mais que os africanos entendam, né, que o mundo não está preparado para tratar bem os africanos, os caras também não estão preparados para tratar bem outros africanos, entendeu? O africano, quando está lá no exterior, ele fala: ei, você é gentalha, entendeu? Africano é foda demais. África do Sul, claro, isso não, nem todos, pessoal, isso é a média, já? Quer dizer que não são todos. Eu vivi em Moçambique por 1 ano, mas depois eu me mudei para os Estados Unidos. Eu vim aqui com uma bolsa completa, que eu não tinha que pagar absolutamente nada para os meus estudos e ainda me davam dinheiro para pocket money. Então quem quiser saber como eu consegui uma bolsa completa para visitar nos Estados Unidos, é só por lá nos comentários. Mas voltando ao assunto, quando eu cheguei aqui, primeiro nós tivemos uma orientação em New York. Então nós fomos para uma escola em Rochester, onde nós ficamos por 1 mês. A minha escola era em Missouri. E a maior parte das pessoas que recebiam a bolsa de estudo que eu recebi também iam para outros países do mundo. Então tinha alunos que iam para a Ásia, alunos que iam para a África, alunos que ficavam aqui na América do Norte. As pessoas iam para países diferentes, continentes diferentes. Então, todos nós nos reuníamos em New York. Em New York, eu conheci a pessoa que haveria de ficar, que estava no mesmo ano que eu, porque a minha bolsa de estudo mandava sempre 2 a 3 alunos para cada faculdade. Então, conheci a Elizabeth, que é agora
a minha melhoríssima amiga. Tipo, você quer saber algo de mim agora, da minha vida agora? Elizabeth que, tipo, é a caixa de segredos. Ela sabe de tudo de mim, é a minha amiga, a minha companheira de todos os momentos desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então, eu conheci ela durante a orientação. E durante a orientação também nós tínhamos outros alunos de países africanos, porque a minha bolsa recebia muitas pessoas de países diferentes. O meu tempo lá foi muito bom, maravilhoso, nem posso reclamar. Ainda vem com aquele sentimento de que, os africanos sempre me tratam muito bem, em todos os lugares onde eu vou, sempre teve uma experiência muito boa. Então não vejo a hora de ir para a escola para conhecer as pessoas que já estão lá. Porque eu fui para uma PWI, que significa Predominantly White Institution, que significa escola que tem maioritariamente. Mano, ela parece que está a se exibir. Como é? Parece que está a se exibir com inglês. Não pode, moça, não pode. E nós que não falamos inglês. É New York. Não é New York. Não, você guarda para você. Vai Nova York. Nova York. New York não. É Nova York. Entendeu? Pessoas brancas. Então, era uma cidade bem pequenininha em Missouri. Para quem sabe sobre geografia daqui dos Estados Unidos, Missouri é um estado que não tem muitas pessoas pretas. Sim, tem, mas a maioria são brancas. E na minha escola não era diferente. Então, quando eu cheguei, né, os primeiros dias eram mesmo aquele de tipo, alunas novas chegaram. Vocês já sabem que quando carne nova chega num lugar, as pessoas estão todas assustadas para ver o que está Ora, eu vou ter que. Nunca mais vou gravar vídeo de manhã muito cedo, entendeu? Quando eu gravar vídeo nas madrugas, como eu já fazia ano passado, entendeu? Cara, de manhã minha mente está muito afiada, eu não consigo deixar o vídeo passar. Eu observo tudo, entendeu, rapaz? Não fala desse jeito, não fala desse jeito. passar. Então nós saímos para passear uma vez a outra, tivemos a orientação, que nós conhecemos alunos que estavam na faculdade dos anos anteriores. Minha escola não tinha muitas pessoas pretas, mas também não tinha muitos africanos. Eu acho que éramos tipo uns por aí, uns 20 no máximo, de toda a escola que éramos africanos. Então, tentávamos nem criar aquele grupinho de ficarmos todos juntos, de conversarmos, de falarmos e tudo mais. Mas com o andar do tempo eu comecei a perceber uma coisa estranha entre o meu grupo, né, eu, a Elizabeth, e as outras meninas que já estavam na faculdade de anos maiores que nós. Tipo, não idade, estou a falar mesmo de classe. Porque são 4 anos de faculdade, então significa que tinha meninas do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano, e nós estávamos no primeiro ano. As meninas do segundo ano tinham um feeling que para mim não era muito bom. As pessoas, quando eu comecei a estudar, né, na minha faculdade, diziam que eu gingo muito. Eu vi isso depois de muito tempo de conversa e tipo, procurar saber o que se passou. Diziam que eu gingo muito, que eu cheguei a fazer, que eu já sabia todas as coisas da faculdade, porque eu não perguntava mil coisas, que eu já fingia que era melhor do que todos, que eu queria só brincar com os americanos e mais ninguém. E são coisas que eu não vou dizer sim ou não, porque eu também, talvez seja esse mesmo meu comportamento, porque eu vim de Moçambique, eu fiquei tipo, já tenho amigas aqui, essas pessoas são tipo o meu porto seguro, né, os meus africanos, os meus amigos onde eu vou, que estão comigo sempre a cada momento, mas eu quero conhecer pessoas novas, porque eu não vou chegar aqui só e ficar fechada no grupo com quem? Com nós, os africanos mesmo do nosso país, é claro que eu quero conhecer pessoas de outro país, pessoas de outras culturas, para saber um bocadinho mais de como o mundo funciona, porque o mundo não só somos nós. E uma coisa que esse moço também era africano do primeiro ano como eu, mas ele não tinha a mesma bolsa que eu, que ele falou uma vez, tipo, você usa calçãozinhos curtos, aqui nós pensamos que você ia mudar, tipo, eu já tinha tatuagem quando eu vim para os Estados Unidos, porque eu não fiz tatuagem aqui nos Estados Unidos, eu já usava calçãozinhos, porque, tipo, são coisas que eu sempre fiz a viver em Moçambique, eu não precisei de sair de Moçambique para viver uma vida do jeito que eu vivo, eu sempre fui do jeito que eu fui, os Estados Unidos não me mudou, talvez tenha só acrescentado a maneira que eu sou, mas, tipo, não me mudou, então elas ficam, tipo, você já chega aqui com calçãozinhos, já tem tatuagens, se achas que és melhor do que toda a gente, nós aqui temos que conversar contigo, você nunca nos procura para nada. De novo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis fazer as coisas por mim mesma, eu gosto sim de pedir ajuda, mas existem coisas que eu não preciso de pedir ajuda, não preciso de pedir ajuda para saber onde é que é o banco, porque a escola já está a oferecer informações sobre onde é que é o banco. Eu não preciso de pedir ajuda para saber onde é que é o dining hall, onde é que eu vou comer, porque existem sinais na escola onde mostram onde é o dining hall. Então, eu senti que elas eram mulheres, eu tenho que deixar isso bem claro. A autodependência, muitas pessoas têm esse tipo de problemas, né? Elas gostam de sentir que a outra pessoa dependa delas. E quando você mostra-se ser autônomo, você incomoda. Entendeu? Autodependência. Eu quero que você dependa de mim. No exato momento que eu notar que você não está dependendo de mim, eu vou te eliminar. É basicamente isso. São pessoas egocêntricas, né? Porque as meninas do segundo ano eram só mulheres. E elas queriam que eu chegasse com aquela dependência de tipo, sou africana, estou a vir da África, eu não sei nada do mundo, aqui estou a vir conhecer tudo convosco, nunca fiz nada. Porque é assim que a maior parte dos africanos se comportam. Principalmente. Sim, o africano gosta que o mundo sinta. Não, nem todos. Angolano não é assim, rapaz.
Angolano não é assim. Angolano pode sair da pior sarjeta, nunca vai querer a pena. Não vai querer pena de ti. O angolano quer sinceridade, quer verdade. Entendes? Mas muitos africanos, principalmente pelo que eu costumo ver aqui, né, no nosso canal, muitos africanos, eles parece que conseguem narrar melhor os seus sofrimentos do que as suas conquistas. Entendeu? Parece que têm prazer em narrar o sofrimento que passaram. Entendeu? E ela não é assim, incomodou. Incomodou os manos. Incomodou os manos, entendeu? Tem muitos africanos que gostam que as outras pessoas sintam pena deles. Principalmente os africanos que vêm dos países que falam a língua inglesa, porque nós, moçambicanos, angolanos, eu sinto que nós temos muita influência dos brasileiros, o que faz com que o nosso comportamento seja um bocadinho mais aberto. Tipo, tem um Exatamente. É isso que eu estou a falar, rapaz. É isso que eu estou a falar. funk, sem querer generalizar os brasileiros, mas são as coisas que eu cresci a ver. Funk, novelas brasileiras, então, calçõezinhos curtos, falar palavrão, tá Falar palavrão, isso é brasileiro que nos ensinou. Brasileiro e português. Vocês é que nos ensinaram essa parada aí. Falar palavrão. É legal, entendeu? É legal. Porque você consegue exprimir melhor uma raiva. Ou uma alegria, entendeu? É. Mas também não é para falar exageradamente, né? Tem que ter contexto. tatuagem, não eram coisas que eram novas para mim, mas eu sentia que elas se sentiam que eu estava a fazer maningue, porque eu já tinha as coisas de antes, eu não estava a precisar da ajuda de ninguém para fazer as coisas mais básicas. E outro ponto que também vem ao meu conhecimento é que, tipo, quando nós chegamos, né, as frescas, carne fresca na altura, Carne fresca. rapazes começaram a nos reparar, tipo, queremos ver quem são as novas africanas que estão a vir. E nós também, eu e minha colega, sempre fomos bonitinhas, eu e Elizabeth, né? Bonitinhas, corpinho lá no ponto. Então elas começaram a sentir aquele ciúme. É o que eu acho, de novo, minha perspectiva, eu estou a contar a história através do meu ponto de vista, eu não sei como elas mesmo realmente se sentiam. Mas eu senti que elas também sentiam que, tipo, nós estávamos para lhes roubar os homens, porque os homens começaram a nos dar mais atenção. Os moços africanos mais velhos do quarto ano nos perguntavam, vocês querem sair para onde? Minha colega Elizabeth começou a namorar com o africano que, tipo, tinha mais taco do grupo de africanos. Ela começou a namorar com um africano que tinha mais taco do grupo de africanos, que nos levava para passear, levava ela para comprar coisas. E essas moças ficaram, tipo, essas chegaram ontem e se acham que são as melhores do que todas. Então, no meu primeiro semestre, primeiro, segundo, terceiro, vocês foi um pesadelo horrível para mim, porque eu agora estou a passar a fazer vídeos diferentes aqui no canal, não quero falar coisas diferentes. Eu sempre quis que as pessoas gostassem de mim. Eu não sei porque que eu vivi a maior parte da minha vida assim, a querer aceitação e aprovação das pessoas, que as pessoas gostassem de mim. Se as pessoas não gostassem de mim, eu não haveria de me sentir que eu estou a fazer algo certo. Então, aquilo me doeu muito de saber que na minha cabeça eu não tinha feito absolutamente nada. Eu, para mim, não tinha feito absolutamente nada para aquelas moças e tudo que eu fiz é só ser quem eu sou. E eu sou uma pessoa que talvez tenha um bocadinho do nariz empinadinho, assim, não um bocadinho. Meus irmãos às vezes dizem que vocês têm um bocadinho. Cara, ela tem. Eu vou falar mesmo aqui. Vai, vou falar. Ela parece a Rochelle, a mãe do Chris. Ponto. Ela parece a Rochelle, a mãe do Chris, a mulher do Julius. Do Todo Mundo Odeia o Chris. Aquele stick dela de africana doidora, entendeu, rapaz? É claro que iam te odiar, rapaz. Hã? Narizinho empinado. É claro que iam te odiar. Como não? Como não? Hã? Rochelle. Como não, Rochelle? Muito bom, meu. Gravar vídeo de manhã é muito bom. A mente fica afiada. Entendeu? Um bocadinho só, mas eu nunca falei mal delas, nunca lhes ofendi. E tivemos uma festa de Natal que eu nunca vou esquecer, esse acontecimento, em que nós fomos para uma casa de um grupo de africanos que já tinham graduado, uma moça africana já tinha graduado. E vocês chegaram lá, eu senti que eu tipo estava no meu canto, só elas chamaram Elizabeth, vem sentar aqui conosco, vamos rir, vamos fazer aquilo. Eu sentada no meu canto, elas lá rirem, a brincar, não me convidavam para fazer nada, não faziam mais nada. Então foi a partir daquele momento, família, que eu completamente mudei. Mudei? Mudei. Eu já comecei já assim. Eu acho que quando a pessoa ouve muita coisa durante muito tempo, deve ser a coisa que me fez crescer também muito aqui. Quando tu ouves uma coisa durante muito tempo e te machuca mesmo, eu fiquei muito triste. Durante muito tempo eu fiquei muito, muito triste comigo mesma, porque eu fiquei tipo, eu nunca vos fiz nada de errado, estão-me a tratar assim por quê? Mas de repente eu fiquei tipo, André, vês que não vai mudar nada, porque eu também
Senti que os alunos do quarto ano e do terceiro ano tinham medo delas, porque ninguém nos reunia para falarmos. Tipo, não existia ninguém que chegava, tipo, ei, vocês meninas do segundo ano, falem com as meninas do primeiro ano para que elas sintam mais à vontade. Ninguém falava nada. E chegou até um moço que já tinha graduado, que eu até falei quando eu falei, tipo, ela me faz. Uma era boss, Candrinho de todos, uma era boss. E ela me faz sentir muito desconfortável, porque vocês, eu haveria de ir pro dining hall para comer, né? Nós tínhamos cafeteria, que era para tu comeres. Eu chegava lá, sentava sozinha, ficavam no cantinho delas a rirem, a conversarem. Tipo, eu era a má da história. Então eu acabei por aprender a ser a mata a história. Tenho orgulho disso, não tenho orgulho disso, mas quando você se sente ferida, até um certo ponto você desenvolve alguns hábitos, alguns costumes para se proteger. Então eu aprendi, eu começava só a conversar sim com os americanos. A minha única amiga da escola que eu converso até hoje, que é minha best, Elizabeth. Mas eu comecei já a sair com os americanos. Eu já não me concentrava muito com africanos porque eu senti que naquele tempo eles não eram as pessoas que estavam ali para me ajudar. Havia tipo uma inveja que eu não sei de onde é que vem e de novo é a minha perspectiva, mas eu sentia um peso terrível ao redor dessas pessoas, o que me traumatizou mesmo muito, porque até agora para mim é muito complicado criar amizade com africanos aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que alguns não querem te ver bem. Parece que existe um grupo de africanos que não quer ver os outros africanos bem. E quando tu tentas falar com os americanos e conviver com os americanos, as pessoas pensam que tu estás a fazer e tu queres parecer mais americanas do que ele. Não, eu só queria explorar outras culturas, conhecer a coisa aqui dos Estados Unidos. E eu queria ser amigas delas, sim, mas elas também não eram para serem tipo o meu mundo completo, porque eu não posso fechar meu mundo só num grupinho de pessoas. Então eu cometi o erro também de quando veio outro grupo de meninas depois de nós, eu já ignorava toda a gente. Para mim, na minha cabeça, eu não tinha que misturar com ninguém. Eu só falava com a Elizabeth, que era minha amiga, e fiquei assim. E eu me sinto muito mal hoje quando eu penso acerca disso, porque eu acho que eu acabei sendo a pessoa que me machucou para as outras pessoas. Então, foi um full circle que hoje eu paro e fico tipo, meu Deus, por que eu fiz isso para as outras pessoas? Porque as menininhas que vieram depois de nós não tinham nenhuma culpa do que tinha se passado, mas eu estava tão traumatizada e na minha cabeça eu queria proteger-me tanto, proteger a minha própria paz, eu acabei por ignorar a todos, já não fazia sentido para mim. Eu só falava com os americanos, sentava no dining hall sozinha, ia para ler, ia para as atividades da escola, convivia com quem queria conviver comigo e a vida continua. Até hoje eu falo só com algumas pessoas da faculdade, é só oi, oi. Nós temos tipo aquele, olá, como está? Olá, tá tudo bem? Mas não é tipo, não falo com mais ninguém, nenhum dos africanos, o que me fez sentir muito mal, porque eu generalizei muito os africanos durante muito tempo. Eu acho isso muito errado. Eu acho que existem africanos sim, porque eu conheci umas senhoras quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, que até hoje mandam mensagem, André, queres vir para nossa casa? Umas tias nigerianas, queres vir para nossa casa? Queres fazer isso? Queremos conhecer teu marido isso, queremos conhecer teu marido aquilo. Então, levou-me muito tempo para me sentir à vontade com outros africanos, porque eu já tinha passado por um trauma muito grande. E eu quero mandar um shout especial, né, para minha família moçambicana que vive em Connecticut, porque eu conheço alguns moçambicanos que vivem em Connecticut que eu, quando fui conhecer, eu fiquei tipo, existe sim um grupo de pessoas aqui que não querem o teu mal. Então, eu acho que talvez é só no ritmo da faculdade, quando existe aquela competição, quando nós queremos ficar boas e gostosas, todos nós queremos a atenção de rapazes da escola e tudo mais, que existe aquela lutazinha, mas depois de um tempo eu consegui perceber que, existem sim africanos, moçambicanos que eu conheci que têm uma boa relação com eles, africanos de outros países que têm uma boa relação com eles. Então, sei lá, eu queria contar a minha história porque eu fiquei muito decepcionada de como a minha experiência foi. Com as africanas que foram para a minha escola, foi uma coisa muito triste, que até hoje me traumatiza muito. Eu não falo com essas moças, falo só, como eu já disse, oi, olá com uma ou outra. Mas existe uma que, meu Deus, tipo, eu odeio competição com as pessoas. A única pessoa com quem eu estou a competir sou eu mesma. Eu odeio competir com as outras pessoas, odeio ter bife com as outras pessoas, porque não faz nenhum sentido como você vive a tua vida. Não muda nada na minha vida. Mas eu senti que só a minha existência, sei lá, deve ser porque eu sou bonita. Mas eu sentia que só a minha existência fez com que as pessoas não gostassem da minha presença. E depois eu aprendi, assimilei e eu me tornei naquela pessoa. E eu ficava tipo, não queria falar comigo desde o princípio, então agora cada um gradua, cada um vai embora. Pra mim não muda nada na minha vida. Falei muito. Esse é o vídeo por hoje, meus amores. Digam-me só nos comentários se vocês já tiveram experiência. Cara, eu achei que ele é mesmo a Rochelle. Não mudo isso, não mudo essa ideia, não mudo essa visão. É Rochelle pronto, entendeu? Tem aquele jeitinho dela. Entendeu? Vi que ele é Rochelle. Bom, pessoal, isso é só treta. Isso é só treta de adolescentes. Treta de jovens, entendeu? Não tem nada demais. Bom, vamos lá. Existe sim pessoas que acabam tendo síndrome de superioridade, na qual acabam te metendo numa posição em que você fique totalmente dependente para a vossa relação fluir, certo? Você tem que ser dependente de tudo, até quero mijar, você tem que avisar. Existem muitos africanos assim, e existem muitos africanos invejosos. Puta que pariu, são invejosos da porra. E tem aqueles outros africanos que gostam de mostrar pobreza, certo? Aqueles africanos que tudo para eles é mal, tudo para eles é pobreza, entendeu? Tudo para eles é pior do que sarjeta. E tem esse aqui. E tem aqueles que são moderados, certo? Então, onde tem ser humano, tem de tudo. Já dizia um político importante no Brasil, não vou falar o nome para não causar escândalo aqui no comentário, né? Brasileiro, falar de política com brasileiro, tu já comeia. Mas tá bem. Eu entendo bem o que ela falou, consegui absorver e concluo tudo que isso é só treta de
adolescentes. Inscreva no canal, ative a notificação de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nunda, nos vemos na próxima. Tchau.